Olá, turma, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de geografia? Que legal, adoro quando vocês estão de bem com a vida. Vamos começar nossa aula de hoje? Pois bem, hoje vamos saber no item De Olho no Mapa quais são as 12 metrópoles brasileiras. Mas antes, vamos rever o que é metrópole brasileira. Metrópole brasileira são centros urbanos de grandes portes e caracterizam-se pelo poder de atração e influência que exercem sobre um grande número de cidades em seu entorno. Quanto maior a abrangência de sua influência, mais elevado é o seu nível de hierarquia urbana. O Brasil possui 12 metrópoles. Por isso que ele recebe a denominação de metrópole, porque possui 12 centros urbanos. Eles são classificados de acordo com o órgão oficial, o IBGE. Cada uma delas atrai um conjunto de cidades em sua área de influência. O mapa que vocês estão vendo aí apresenta as 12 metrópoles brasileiras e a ligação de todas elas com o centro do país. Esses traços vermelhos, eles representam interações estabelecidas pelas relações de gestão do território brasileiro. Como vocês estão vendo, Brasília é o centro de administração do país. Agora vamos saber quais são as 12 metrópoles? Em 12º lugar, região metropolitana de Belém, com 2.422.481 habitantes. Em 11º lugar, região metropolitana de Goiânia, com 2.458.404 habitantes. Em 10º lugar, região metropolitana de Campinas, com 3.224.443 habitantes. Em 9º lugar, região metropolitana de Curitiba, com 3.615.027 habitantes. Em 8º lugar, região metropolitana de Brasília, com 3.808.663 habitantes. Em 7º lugar, região metropolitana de Salvador, com 3.899.533 habitantes. Em 6º lugar, região metropolitana de Recife, com 4.054.866 habitantes. Em 5º lugar, região metropolitana de Fortaleza, com 4.074.730 habitantes. Em 4º lugar, região metropolitana de Porto Alegre, com 4.317.508 habitantes. Em 3º lugar, região metropolitana de Belo Horizonte, com 5.916.189 habitantes. Em 2º lugar, região metropolitana do Rio de Janeiro, com 13.005.430 habitantes. Em 1º lugar, região metropolitana de São Paulo, com 21.571.281 habitantes. Até alguns anos atrás, as metrópoles brasileiras eram repletas de cinemas espalhados pelas ruas. Mas essa realidade foi mudando nos últimos anos. Hoje, a grande maioria dos cinemas está dentro do shopping center, uma transformação do espaço urbano verificado no Brasil. Vamos ver no documentário Metrópole, onde mostra essa transformação na metrópole de Belo Horizonte, Minas Gerais. Vamos assistir?
mudança das cidades no Brasil e o tamanho dessas cidades fazendo com que as metrópoles acontecessem, elas vêm principalmente dos processos de concentração da população brasileira. E aí nós temos 84% em torno disso de população urbana. São mais pessoas, mais carros, mais prédios. Isso demanda ruas mais largas, edifícios maiores, mais complexos. É que antigamente essa cidade nossa era uma cidade onde todos nos encontrávamos, que todas as pessoas tinham uma noção, né? Que era uma cidade de pessoas que muitas vezes eram desiguais, mas que o encontro dos desiguais era alguma coisa muito enriquecedora. A metrópole, a escala humana fica relegada e a gente começa a usar esses prefixos assim, mega, hiper. O centro deixa de ser centro e passa a ser hipercentro. A cidade passa a ter uma escala mais favorável ao automóvel e todos os hábitos vão mudando. Os hábitos de compra, de uso, de serviço, de diversão. E o cinema não ia ficar imune a uma transformação tão profunda. E o cinema era o evento, né? O cinema era igual, sei lá, missa ou um culto. Isso fez parte da vida da comunidade. Levava criançada, tinha matinê de domingo, 10 horas da manhã. Então a gente se preparava para ir ao cinema, se aprontava para ir para a sessão de cinema, marcava encontro com amigos lá. O cinema de centro era o grande ponto de encontro. Era o espaço para você ver e ser visto. O cinema e a rua são duas coisas que combinavam muito. Todos os bairros de Belo Horizonte tinham sala de cinema. A cidade, quanto mais equipamento cultural ela tem, mais ela pulsa, mais ela vibra. Ir ao cinema até os anos 40 era um evento. As pessoas se arrumavam, vestiam o que tinha de melhor, era uma ideia da missa, de um casamento, de uma festa. E além de ir em grupos de amigos, casais, era muito comum. Os rapazinhos, as mocinhas iam para iniciar o namorico, pegar na mão das moças, essas coisas que fazem o escurinho do cinema, né? Eu conheço famílias, né, que foram estruturadas a partir desse encontro no cinema, nas tardes de domingo. As fotos que existem do cinema dos anos 30 e 40, o centro da cidade, o Brasil e tal, você vê assim, o público todo de chapéu, gravata, as mulheres todas elegantes. Era um ritual, era um evento, era uma satisfação. O cinema não era, por mais que os filmes fossem na mesma linha, cinema americano, excesso, comércio, mas o evento, a ideia tinha um diferencial, tinha uma coisa de integração com a cidade, tinha uma coisa de satisfação. Então isso era um diferencial muito grande. Você geralmente aos domingos à tarde você ia ao cinema para depois ir fazer um lanche, é como se fosse um passeio mesmo que estivesse fazendo, não uma coisa tão assim, de um supermercado eu saio e entro no cinema. Nós já vimos as grandes salas, que eram salas de espetáculo, na verdade, não eram salas de pesquisa cinematográfica, de culto ao cinema, eram salas de sociabilização da imagem. Você saía para ir para o Palladium, para o Brasil, com uma honradez enorme de estar no meio daquela plateia enorme, daquele som maravilhoso que aquela acústica provocava. Os cinemas eram centrais, eram nessas regiões bem dentro da contorno, e ele tinha uma característica específica. O Metrópole, por exemplo, ele passava os filmes, as produções mais caras. O Guarani já tinha um perfil mais para adolescente, filme de censura livre e adolescente. O Jax era uma ação também mais censura livre, tipo ET, passou lá, Indiana Jones. O Cine Royal, que era na Afonso Pena, era uma sala de cinema super bacana, além de ser grande, ela era uma sala super bem montada, com uma inclinação perfeita, com uma tela gigantesca. Foi um cinema que eu vi filmes importantes lá também. O Cine Rocks era um cinema de rua especializado em exibição de cinema de arte.